Fala galera, bem-vindos ao canal 26 mais uma vez. Hoje a gente vai passar para vocês um review, explicar um pouquinho mais sobre o Death Note, aquele live action que a Netflix fez recentemente. Eu vou fazer basicamente uma comparação entre o Death Note da Netflix e o Death Note anime, um pouquinho mais do que eu conheço em relação a eles. Eu quero passar para vocês inicialmente explicar que eu não sou muito fã de comparação. Eu não gosto de comparar algo que é baseado em com algo que foi criado para. É muito diferente você pegar uma cópia, pegar algo que foi criado para ser um anime e comparar com algo que foi baseado naqueles fatos. O interessante é o seguinte, o anime ele segue então um viés, até porque a gente levar em consideração que ele tem mais de 30 episódios, então ele tem um espaço para poder explicar toda a história. Criticar o filme baseado no tempo, no encurtamento de tudo que aconteceu no anime não faz sentido. Eles vão mudar sim a característica dos personagens, tanto quanto a Mia, que é uma menina que acaba se envolvendo com o Kira durante aí o período da história, seja no anime ou no filme. Só que isso tudo acontece de forma diferente. Então vamos lá. Inicialmente então eu quero partir do princípio, do começo do filme e do anime, que é onde chega como que o Shinigami, como que o Ryuki chega até o Kira. Assim como no anime, no filme, o livro cai do céu e ele chega perto do Kira. Na hora que ele lê a primeira regra ou só dá uma olhadinha, analisa, e nisso aí começa a desenvolver da história. O teste com o Kira no anime, ele parte de uns ladrões que estão roubando uma menina. E é diferente no filme, onde ele faz o teste inicialmente com um Buller, uma pessoa que pratica ali um bullying dentro da escola e que não agrada muita gente. Daí já começam as diferenças. No meu ponto de vista, nessa relação de comparação, de crítica e tudo mais, foi muito incrível. O filme realmente cumpriu com o dever dele de trazer o mesmo sistema, trazer a mesma história pro telespectador, para que isso não atrapalhasse no momento de você entender o contexto, entender o que está acontecendo. No anime, basicamente, tem alguns a mais, porque como tem mais espaço, ele conseguia desenvolver melhor a história. Então, você partir desde que no anime eles podem ver o nome das pessoas se eles sacrificarem parte da vida, eles podem, os Shinigamis podem ver quanto tempo de expectativa de vida você tem, eles brincam com essa expectativa. Tem a questão de conseguir ver o Shinigami, quais que são as regras, quantas regras do livro são trabalhadas. Então, como o anime tem um espaço maior, eles tentam desenvolver mais em cima de contextos dessas regras, em cima do que está acontecendo. Só que o filme, ele trabalha muito bem com as regras, ele traz uma história que, vou ser muito sincero, me surpreendeu. Cenas onde a Mia, por exemplo, toma a atitude frente ao Kira e faz aquilo que ela achava que era o certo, e o Kira acaba tendo que tomar decisões em cima disso. Ele precisa se desenvolver, ele precisa criar formas, mecanismos de que ele não acabe mostrando quem ele é de verdade e ao mesmo tempo ele possa seguir aquele senso de justiça que ele quer ter. A Mia traz ela é trazida no filme como um obstáculo para o Kira no futuro. No começo ela é aquela paixão, é tudo mais de adolescente que ela acaba se envolvendo, não só nos princípios dele como adolescente, mas também ele acaba contando para ela sobre o livro. Muito rápido, inclusive, no filme. E isso acaba fazendo com que ela se envolvesse muito, e ela tem o ideal dela. Isso acaba atrapalhando. Uma crítica negativa em relação ao filme, para mim, foi a participação do Ryuki. O Ryuki é o Shinigami, ele aparece pouco, ele tem ali a sua participação, mas ele não está tão envolvido diretamente com o anime, e ele acaba então se afastando um pouquinho da história. Só que a maior importância dele, ele é o dono do livro, ele que fez ele que escreve o nome das pessoas e tudo mais. Tem todo um contexto por trás, claro, que é muito interessante assistir o anime para entender de onde vêm os cadernos, de onde vêm os Shinigamis e tudo mais, e que é algo que no filme não dá tempo de explicar. Mas esse afastamento dele me incomodou um pouco, porque poderia ter sido um pouco maior. O Rick faz sim muita falta no filme, mas eles conseguiram converter isso de uma forma bem legal. Bom, o foco principal do filme e do anime é quando o L, um personagem que no anime ele é uma pessoa totalmente diferente. Ele tem lá a sua forma curvada de andar, de segurar, ele segura as coisas de uma forma diferente. E isso é muito interessante. Essa característica sim existiu no filme, então não vou falar que a Netflix errou. Talvez o motivo pelo qual eles não trouxeram um asiático para tratar ambos os papéis, a razão que eles passaram pra gente não foi
justa, não faz sentido você falar que você não conseguiu encontrar uma pessoa porque não tinham tantos atores. Sim, existem muitos atores de todas as etnias, raças, enfim, que conseguiriam atuar no papel muito bem. Mas a história ela foi desenvolvida de uma forma muito interessante. Vi muitas críticas em relação ao L descobrir muito rápido quem é o Kira. Mas se você for pensar, cara, o filme tem menos de 2 horas. Menos de 2 horas, então não daria tempo para você conseguir encaixar todo o papel realmente do L em desenvolver e tentar entender. Porém, essa trama de como ele encontrou o Kira foi passada de uma forma rápida, mas sim, seguindo fielmente o papel que no anime também foi feito. Ele teve ali aquelas sacadas que ele puxa muito no anime para poder mostrar que realmente ele é um gênio. Então é uma criança que foi criada para aquilo. Uma coisa que o filme não mostra é o nome do L. Não vou revelar porque, né, é interessante que corra atrás para dar uma olhadinha. E nisso então acabou incomodando. O final foi meio vago. Aconteceram fatos no final, não vou dar um spoiler muito grande aqui, mas que me incomodaram porque ficou meio X, não trouxe um aspecto muito grande pro filme. Deu a sensação de tipo, será que vai ter uma continuação? Porque aqui não acabou ainda, falta muita coisa. E não fugindo daquele contexto de, ah, beleza, então você falou que o filme é curto, então tem que acontecer tudo muito rápido. Não, mas não houve o fim, realmente, estava no desenvolvimento da história, mas não foi concluída. Ela estava passando ali, foram acontecendo o que deveria acontecer, mas não houve um real final para a história. E isso acabou incomodando um pouquinho. Trilha sonora. Então, a parte musical do filme, vamos dizer assim, que pra mim não foi o que mais agradou. Não foi algo ruim, realmente teve aí umas músicas que a gente gosta de ouvir, mas eu acho que a questão do tempo do filme, então o contexto histórico que está acontecendo na época que o filme acontece, fugiu muito, porque tocou muita música antiga em momentos onde a gente sabe que aquelas músicas não tocariam. E algumas cenas não se encaixavam com a música, então o que estava tocando no fundo, você via sendo uma cena de ação, tocando uma música meio romântica, sei lá, mais calma, e você não conseguia encaixar, isso atrapalha um pouco. A parte musical pra mim ela é muito importante, então ela tem que seguir tanto o roteiro como o contexto em si da história, do acontecimento, do fato. Então eu acho que é muito interessante quando a gente tenta encaixar uma coisa com a outra. Eu acho que nesse filme ficou um pouquinho fora. Então seria melhor se tivesse uma correção em relação à parte musical. Em resumo, então, vamos dizer que sim, ele seguiu a questão da história, eles conseguiram entregar o que eles planejavam. O final não foi o mais desejado, não foi aquilo que a gente esperava. Deu a sensação que ficou vago, né? Para esse filme eu daria uma nota aí 7, 8. Eu só não diminuo mais a nota porque eu senti que sim, eles conseguiram trazer o que o anime promete. Mas não, eu não posso cobrar que seja igual ao anime por diversos motivos, mas pra mim o principal porque eu não gosto de comparar, levando em todos os aspectos em si. Até porque, por exemplo, um livro é diferente de um filme, um anime vai ser diferente do mangá em algumas coisas. Então eles podem acabar precisando diferenciar para adaptar para o público correto. Então, tá aí uma nota mais que merecida. Acho que é esse review aí para quem queira assistir o filme. Recomendo, assista. O filme realmente foi um filme que impactou um pouquinho as pessoas, porque era algo que a gente esperava. É um anime que fez muito sucesso. E se divirtam lá também e tragam suas críticas. Se tiver alguma coisa a agregar, não esqueça de deixar no feedback aqui embaixo. Esse foi o meu ponto de vista, mas o seu com certeza também vai ser diferente. Não esqueça de comentar aí pra gente, beleza? Por fim, gente, então é isso. Não esqueça de curtir aqui embaixo o vídeo, se inscreva no canal, clique no card para assistir outros vídeos nossos. Não esqueça que a gente sempre que puder vai trazer um pouquinho mais desse conteúdo para você. Seu feedback é importante para que a gente possa melhorar o canal e trazer um conteúdo que seja interessante. Afinal, 2,5 foi feito para vocês também. É isso, gente. Beijo.